Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou Alexandre Nascimento e esse é o canal do ProAle. Vamos continuar resolvendo questões para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos resolver agora uma questão que aborda o assunto razão. A questão é a seguinte, vamos ler. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é de 5 para 7. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é 18, 21, 15, 9 ou 12. Vamos para a resolução, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o que é razão. Mas o que é razão? Vamos lá. Razão em matemática é a comparação entre duas grandezas. Ainda não entendeu? Veja só, vou dar um exemplo. A razão entre o número de candidatos e o número de vagas em determinado concurso é de 160 candidatos para cada vaga. Ou seja, tem 160 candidatos concorrendo a cada vaga desse concurso. Olha só, pode ser ao contrário também. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos em determinado concurso é de uma vaga para cada 160 candidatos. A gente vai trabalhar a razão na ordem que ela aparecer no enunciado. Se é candidatos para vagas, número de candidatos, número de vagas. Se é vagas para candidatos, então eu coloco número de vagas primeiro, candidatos depois. Dá uma olhadinha aqui. Se 1.600 candidatos prestaram essa prova para esse concurso, a gente pode dizer então que a gente tinha no edital do concurso 10 vagas disponíveis. Ou seja, uma vaga para cada 160 candidatos é o mesmo que 10 vagas para cada 1.600 candidatos. Se a gente multiplica o número 1 por 10, a gente chega no resultado 10. Se a gente multiplica o 160 por 10, a gente chega no 1.600. Quando eu consigo estabelecer uma igualdade entre duas razões, a gente tem o que a gente chama de proporção. O que é proporção? A igualdade entre duas razões. Entendeu? Vamos para o exercício. Para resolver esse exercício, vamos lembrar alguns elementos da questão. Falava sobre carros a etanol e carros a gasolina. Somando as duas quantidades, a gente tinha 36 veículos. E o problema colocou razão 5 para 7. Dá uma olhadinha aqui. Etanol para gasolina. Na mesma ordem, montei a minha razão. Aquela comparação entre as duas grandezas. A quantidade de carros movidos a etanol e a quantidade de carros movidos a gasolina. Observe aqui, a razão é 5 para 7. Agora, pensa comigo. Eu vou multiplicar cada elemento dessa razão por 2. Olha a proporção que a gente vai formar aqui. 10 para 14. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. Vou fazer isso mais uma vez. Vou fazer agora vezes 3. 5 vezes 3 e 7 vezes 3. Olha o que aconteceu. 15 para 21. Não fez sentido ainda? Observe uma coisa. Se a gente fizer a soma, fizer a adição 5 mais 7 dá 12. Mas o problema não diz que eram 12 veículos, diz que eram 36 veículos. Se eu somo 10 e 14, o resultado é 24. Ainda não é a resposta certa. Mas, se eu somo 15 e 21, eu tenho 36, que é a razão estabelecida pelo problema. O problema fala que a razão é 5 para 7.
Se a gente faz essas comparações, a gente estabelece essas proporções, a gente chega aqui. 15 está para 21, assim como 5 está para 7. Só que essa soma é justamente a soma que a gente precisa, a soma de veículos. Vamos lá. Etanol está em cima, gasolina está embaixo. Quantos carros são movidos a etanol nesse exercício? 15, já que o número que está em cima é 15. E quantos carros são movidos a gasolina? 21, tá vendo? É o númerozinho que está embaixo. Ou seja, quando eu somo 15 mais 21 dá 36, que é o que a gente precisa. O problema pergunta, vamos lá. Tenho essa quantidade de carros e lá no finalzinho ele fala, tá, mas e a gasolina? Quantos são movidos a gasolina? Bom, se gasolina é o número que está embaixo, é 21. A alternativa correta é a letra B. Vamos agora para uma questão de porcentagem. A questão de porcentagem é a seguinte. Tem uma empresa que recebeu 1.200 currículos. Destes currículos, 35% vão fazer a prova. Ela chamou 35% para fazer a prova. Destes 35%, 15% ela contratou. Então, eu estou fazendo aqui o entendimento da questão com você. Como que eu vou resolver essa questão? Olha só. Primeiro, a gente vai fazer isso em duas partes. Primeira parte. Quanto será que é 35% de 1.200? Eu vou pegar os 35% e vou escrever da seguinte maneira. Lembrando que toda razão ela é uma comparação entre duas grandezas. Toda porcentagem ela é uma razão. Só que essa grandeza, esse valor que eu vou colocar na parte de baixo, é o número 100. Então eu vou trocar 35% por 35 sobre 100. Vou trocar esse Dzinho por multiplicação e vou trazer os 1.200. Então, 35% de 1.200 é 35 sobre 100 vezes 1.200. Vamos aproveitar que tem um monte de zero ali, vamos dar uma simplificada? Olha, está multiplicando por múltiplos de 100 e está dividindo por múltiplos de 100. Dá para a gente dar uma ajustada aí. Então, para finalizar essa parte, basta multiplicar 35 por 12. Bom, se você quiser primeiro multiplicar 35 por 12 e dividir por 100, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? 420 candidatos foram selecionados para fazer essa prova, dos quais 15% foram contratados. Vou fazer a mesma coisa com vocês. 15% de 420. Olha, eu vou trocar essa porcentagem por sobre 100, 15 de 100. Vou trocar o D por vezes e a gente copia o 420. Vou fazer a mesma coisa. Você pode multiplicar 15 por 420 e dividir por 100. Eu vou usar aqui a simplificação. Eu vou simplificar esses dois zeros, dividindo ele por 100, ou seja, 100 dividido por 100, que vai dar 1. E eu vou dividir o 420 por 100 também. Se eu dividir 420 por 100, vai dar 4,2. Tudo que a gente tem que fazer é multiplicar 15 por 4,2. 15 vezes 4,2 vai dar 63, ok? A alternativa correta aqui é a letra D. Fica a dica então, porcentagem de um número. Troca a porcentagem por sobre 100, troca esse Dzinho por uma multiplicação, aí basta multiplicar e dividir por 100. Se for possível simplificar, você simplifica que vai facilitar o trabalho, beleza? Tem vídeo aula sobre porcentagem aqui no canal, ok? Eu vou deixar aí o link da aula na descrição do vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!